Irmãos, nós começamos o estudo desse texto de Gênesis 19 há 2 semanas. Eu apresentei alguns aspectos introdutórios desse texto, os irmãos acompanharam. Eu interrompi a exposição no domingo passado por força da ordenação do pastor Nicolas Ramos Borges. Por causa da ordenação dele, então eu mudei o tema do sermão e preguei em Atos 20, deixando então o texto de Gênesis pelo menos um domingo de lado. Hoje então nós vamos retomar a nossa exposição de Gênesis 19. Os irmãos devem se lembrar que esse trecho que está diante de nós, que vai até, na verdade, até o versículo 29, se os irmãos olharem, o texto, essa história vai do versículo 1, capítulo 19, versículo 1, e se estende até o versículo 29, a história toda abrangida nesse trecho. Os irmãos devem se lembrar que esse trecho é marcado por algumas divisões de tempo. Então, os irmãos percebem essas divisões de tempo presentes em alguns versículos que nos ajudam a dividir o texto e expô-lo da forma como ele é fragmentado. Então, essas divisões de tempo, os irmãos encontram, por exemplo, no primeiro versículo. O texto diz, ao anoitecer. Ele situa a história num dado momento do dia. E então o texto prossegue, e quando nós chegamos no versículo 15, o texto diz assim, ao amanhecer. Nós temos então uma divisão aqui na história, uma divisão marcando os horários do dia. Depois o texto prossegue e vai até o versículo 23, que diz assim, saía o sol sobre a terra. É uma outra divisão que envolve aí o tempo, a divisão do dia. E por último, o versículo 27 diz, tendo-se levantado Abrão de madrugada. E aqui então nós temos a última divisão do texto. Então, nós estamos obedecendo essa sequência na nossa exposição. Os irmãos devem notar que eu estou pregando nos versículos 1 a 14. É a primeira divisão. No versículo 15 já começa a segunda divisão com a expressão ao amanhecer. Aí começa a segunda divisão. Esses versículos 1 a 14, eles envolvem os acontecimentos de uma noite inteira. O texto começa dizendo ao anoitecer e termina no 15 ao amanhecer. Então, os versículos 1 a 14 contam a história de tudo que aconteceu ao longo de uma noite, madrugada adentro, esses eventos aqui aconteceram. Os irmãos devem observar isso, eu vou então respeitar essa divisão proposta pelo próprio escritor do texto sagrado. Os irmãos também devem observar, ao ler esse texto, os irmãos não devem esquecer que existe um fator de agravamento da situação presente aqui, e esse fator de agravamento da situação presente aqui pode nos escorrer pelos dedos se nós não conhecermos aspectos culturais daqueles dias. Naqueles dias, a questão da hospitalidade era extremamente séria. Alguém poderia demonstrar o tamanho da sua perversidade ao tratar os estrangeiros mal, ao ser injusto com os estrangeiros, ao atacar os estrangeiros, ao não demonstrar uma postura de hospitalidade para com visitantes. Isso, na nossa sociedade, talvez não tenha o mesmo peso, ainda que seja ruim, ainda que seja mal. Na nossa sociedade moderna, ocidental especialmente, nós não temos esse valor sendo preservado e sendo enaltecido de forma tão intensa como naqueles dias, como nós vemos aqui na cultura dos tempos bíblicos, na cultura das cidades dos tempos bíblicos. Mas aqui, quando o autor bíblico narra o modo como estrangeiros foram tratados na cidade de Sodoma, ele quer com isso destacar o tamanho da maldade daqueles homens.
Para Israel, para o Israel que leu esse texto aqui, para o Israel que é considerado aí os primeiros destinatários do texto sagrado que nós lemos aqui, para esse Israel havia razões históricas e teológicas para que os estrangeiros fossem respeitados. Diziam, olha, vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Vocês foram estrangeiros também, mas eu livrei vocês mostrando o quanto eu mostro apreço para as pessoas que estão numa terra estranha. Então, essa razão teológica, essa razão doutrinária dava à hospitalidade aos olhos dos leitores um valor ainda maior. Deus é o Deus que se coloca ao lado do estrangeiro. Deus é o Deus que defende o órfão, Deus é o Deus que defende a viúva e Deus é o Deus que defende o estrangeiro. São as pessoas mais expostas, são as pessoas que são mais fáceis de serem atacadas, são as pessoas mais vulneráveis. E o Deus das viúvas, o Deus dos órfãos, é também o Deus dos estrangeiros. Essas razões históricas, vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Essas razões teológicas, eu sou o Deus que protege a viúva, o órfão e o estrangeiro. Essas razões faziam com que o israelita, ao ler esse texto, se assustasse com o tamanho da maldade de Sodoma, só pelo fato dessa cidade tratar tão mal os estrangeiros. Outro fator que não deve nos escapar no texto que estamos estudando aqui é a forma como o narrador procura criar em nossa mente a ideia de confusão, de bagunça. O texto que nós estamos lendo, que nós estamos estudando, é um texto que apresenta confusão, baderna. As coisas nesse texto estão de ponta cabeça. E o autor bíblico, ele quer criar isso mesmo na nossa mente. Ele quer mostrar as coisas de ponta cabeça. Os irmãos devem observar, eu mencionei isso no primeiro sermão. Falei para os irmãos que a cidade era uma cidade murada. Ló estava sentado à porta da cidade. Logo, a proteção, se a cidade estava murada e havia uma porta de acesso a ela, dando ênfase a esse fato de que ela era murada, dentro dela havia proteção. No entanto, nós encontramos exatamente o oposto. Era dentro dela que estava o perigo. Ao entrar na cidade, aqueles homens foram expostos a perigos terríveis. Nós aprendemos também que Ló estava sentado na porta da cidade. Era uma condição de honra, porque naqueles dias sentar-se à porta da cidade era a posição dos anciãos e juízes e autoridades da cidade. Nós vemos Ló sentado à porta da cidade. Parece que ele é um homem que alcançou, que se destacou com alguma honra ali por parte dos moradores. No entanto, esse mesmo Ló que é honrado ali sentado na porta da cidade, ele é desonrado na sequência da história. Quando dizem para ele, olha, nós vamos fazer pior com você do que vamos fazer com esses homens que você está hospedando na sua casa. Com você faremos pior. Nós notamos que não há lógica na mente deles. Eles desonram alguém que eles próprios honram. Eles honram alguém que depois eles desonram com toda facilidade. Não há na cabeça deles uma lógica em funcionamento. Eles estão funcionando sem nenhuma barreira, sem nenhuma lógica. As coisas não se encaixam em Sodoma. Em Sodoma as coisas não se encaixam, elas estão de pernas para o ar. Nós vemos na sequência que os estrangeiros queriam passar a noite na praça. Isso é um absurdo. Eles queriam passar a noite na praça. Nenhum estrangeiro jamais ia querer passar a noite na praça. O estrangeiro chegava numa cidade, ele permanecia ali na praça esperando que alguém lhe oferecesse hospitalidade. E isso acontecia. A pessoa recebia hospitalidade, as pessoas ofereciam hospitalidade para um viajante que estivesse ali na praça. Esses homens, eles recebem a oferta de hospitalidade, eles dizem, nós não queremos. Nós queremos passar a noite na praça. Por que isso? O escritor quer mostrar que as coisas em Sodoma estão de ponta cabeça. Nós vemos no versículo 3 que Ló fala que vai oferecer para eles um banquete. E quando ele oferece o banquete é apenas pão asmos. Que raio de banquete é esse? Que tipo de banquete é esse? No entanto, a palavra usada é banquete. E isso nos surpreende. Como pode?
Como pode alguém chamar isso de banquete? O autor bíblico não faz isso por acaso. Ele quer mostrar que na simples leitura do texto, nós encontramos coisas que não se encaixam, coisas simples, detalhes que não se encaixam. Ele quer colocar na nossa cabeça, a nossa cabeça num estado de confusão. Ele quer nos preparar mentalmente para a visão de confusão e de bagunça e de coisas de pernas para o ar enquanto nós lemos o texto. Nós também aprendemos na sequência que Ló é apresentado como o mocinho da história, o justo da história. No entanto, ele oferece as suas filhas para serem estupradas. O mocinho da história, não é o bandido, é o mocinho da história. Ele oferece as suas filhas para serem estupradas por uma turba de perversos cruéis, de ímpios sem nenhum escrúpulo. Ele oferece as suas filhas para eles, protegendo os seus visitantes e não protegendo a sua família. E nós olhamos e dizemos, mas o que é isso? Tudo isso tem esse objetivo: criar no leitor algumas pequenas indignações, criar no leitor a sensação de que tudo está errado, criar no leitor a ideia de que isso aqui é uma baderna generalizada. Então, se você lê esse texto e surgem ideias na sua cabeça do tipo, mas que absurdo é isso? Ótimo, ótimo. Porque é esse tipo de reação que o escritor quis produzir em você. Ele é muito bom, esse escritor aqui. Esse escritor, ele estudou nas melhores universidades da época. Ele foi um príncipe no Egito. Ele sabe escrever. Ele é um mestre em literatura. Ele produz um texto com uma habilidade literária extraordinária. E ele produz em você reações que ele quer produzir. Não se engane. Ele quer produzir reações desse tipo em você e ele consegue. Isso no texto traduzido. Imagine o impacto que isso trouxe na mente das pessoas que leram o texto na sua língua original. Nós seguimos aí na nossa exposição e mencionei esses detalhes todos, falamos sobre tudo isso. Eu gastei 1 hora falando sobre isso, eu estou resumindo rapidinho agora, gastei 1 hora falando sobre isso, mas eu não cheguei a expor as subdivisões do texto que eu quero expor hoje. Porque esse texto até o versículo 14, mostra os traços de uma sociedade ante-Deus. E eu quero apontar esses traços para vocês. Por quê? Nós temos que conhecer os traços de uma sociedade ante-Deus. Por quê? Porque vivemos numa sociedade ante-Deus. E a sociedade ante-Deus, ela tem traços específicos, não importa a época, não importa o período da história, os traços são os mesmos. Essa ideia de que o homem está evoluindo, isso é uma imensa piada. O homem está caminhando para um buraco cada vez maior. E o que nós vemos aqui é um retrato da sociedade presente, a sociedade ante-Deus dos dias atuais também. Veja os versículos 1 a 4. Nos versículos 1 a 4, nós encontramos a informação, nós percebemos, nós descobrimos quando lemos esse texto, que a sociedade ante Deus é uma sociedade inclusiva. Essa é a palavra que eu quero usar, porque é uma palavra muito na moda. E eu quero ser um pregador moderno. Eu quero usar palavras da moda. Então vou usar essa palavra. Eu sei que aqueles que defendem a sociedade inclusiva não vão gostar do que eu vou dizer. Mas o fato é que a sociedade pervertida, a sociedade ante-Deus, a sociedade podre, suja e imunda, a sociedade que vai cair um dia no juízo de Deus, essa sociedade é uma sociedade inclusiva. Veja o que diz o texto nos versículos 1 a 4. Nós já comentamos alguns versículos, não vou comentar novamente, só quero situar os irmãos na sequência da história, que é muito simples, é uma história fácil de entender, não é difícil entender essa história. Veja o que diz: ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada Ló estava sentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. Nós não temos aqui uma aparição sobrenatural, como parece que aconteceu com Abraão. Com Abraão, esses homens apenas surgiram na frente dele.
E ele então imediatamente reconheceu que ali havia, estava diante dele ali, pessoas sobrenaturais, por assim dizer. Aqui não é isso que acontece. Ló só vai perceber que esses visitantes são visitantes sobrenaturais no decorrer da história, quando esses homens atuarem de uma certa maneira, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas vejam a sequência, o versículo 2, e disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela, e lavai os pés, levantar-vos-eis de madrugada, e seguireis o vosso caminho. Aqui, Ló está mostrando que ele achava que eram viajantes comuns. Não eram pessoas sobrenaturais, não eram anjos que estavam ali, mas viajantes comuns, como qualquer outro. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Já mencionei o valor literário dessa resposta. Essa resposta tem por propósito criar em nós uma reação de estranheza. Isso é normal, é o tipo da reação que o escritor quis produzir. Versículo 3, instou-lhes muito, e foram, e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete. E aí vem o segundo susto. Fez assar uns pães asmos. E nós estranhamos de novo. Olha aqui o banquete. Pão com manteiga. Pão francês sem manteiga. E sem pingado. É isso, esse é o banquete. E isso, mais uma vez, cria uma reação em nós. E aí o texto diz que eles comeram. E aí o texto prossegue. Nós estamos caminhando e vamos chegar agora no ponto em que nós vemos como a sociedade daquela cidade de Sodoma era uma sociedade inclusiva. É lindo ver isso. Veja que lindo agora, observem. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Quando o texto fala que eles cercaram a casa, existe uma nota de ameaça aqui. A postura deles é uma postura ameaçadora. Isso vai se tornar mais intenso no versículo 5. Nós veremos o quanto essa ameaça era séria. Aqui nós temos apenas o início dessa ameaça. Essa sociedade não é somente inclusiva, é uma sociedade perigosa, violenta, ameaçadora, conforme nós veremos no versículo 5. E veja então o que o texto diz: cercaram a casa os homens de Sodoma. E aí o texto descreve tanto os moços como os velhos. Todos juntos. Um só coração. Um só coração. Não há barreiras de gerações aqui. Não há barreiras de idade aqui. Todos unidos, num só propósito, num só objetivo, num só alvo. Velhos e moços, todos. Aqui as divisões se acabam. Aqui as distinções desaparecem. Velhos e moços, os adolescentes da cidade, juntos ali, e os idosos, os anciãos da cidade, todos juntos, unidos, num só coração, todos juntos. Vamos para frente, Sodoma, todos, vamos, caminhando, juntos, todos juntos. E vejam a sequência, vejam o grau dessa inclusividade. O texto diz, sim, todo o povo, e prossegue, de todos os lados. O que significa isso? Que a unidade não era uma unidade que abrangia apenas gerações diferentes. A unidade era uma unidade que abrangia também classes diferentes. Pessoas de lugares simples e humildes da cidade, juntos com pessoas que habitavam em regiões ricas da cidade. Todos unidos. Todos. As pessoas de Moema com as pessoas da cidade de Tiradentes. É pobre? Cidade de Tiradentes é um bairro pobre? É um bairro pobre, ok. Todos juntos. Morumbi e bairro dos Pimenta. Não sei. O pastor está com discriminação. Não.
Estou tentando descrever a realidade econômica dos diversos lugares que há no nosso, aqui, que nos rodeiam aqui. Mas notem, era isso. As pessoas do Morumbi, de mãos dadas, juntos com o pessoal da cidade de Tiradentes, juntos. As pessoas de Moema, ali, juntos, abraçados, felizes, junto com as pessoas do bairro dos Pimentas. Todos juntos. Jovens e velhos, unidos, uma só alma, um só coração, um só propósito. Não há distinções, todos unidos. É uma sociedade inclusiva. É interessante notar essa unidade presente aqui. É interessante notar que a promiscuidade, o pecado, a maldade derruba barreiras, destrói barreiras. A promiscuidade, o mal, o pecado, a sujidade faz com que as distinções desapareçam. Surge então uma grande irmandade, a cidade toda junta. Os cidadãos todos juntos, velhos, moços, todos, de todas as idades, pobres, ricos, de longe, de perto, de mansões, de choupanas, todos juntos. Temos um só alvo, um só objetivo, temos um só coração. É a sociedade inclusiva. E o que os une é a promiscuidade, é o mal, é o pecado. Existe o um só corpo do mal. Existe a associação sem barreiras e sem distinções do pecado. Existe isso. E o que acontece conosco em face disso? Em face disso, nós, assim como Ló e sua família, e os anjos que estavam dentro da casa, nós nos sentimos deslocados desse grupo unido. Eles são unidos, eles têm a mesma linguagem, eles têm os mesmos objetivos. E eles têm o mesmo comportamento, eles têm os mesmos valores. O que um acha certo, o outro acha certo. O que um quer fazer, o outro quer fazer. Eles se identificam plenamente. E nós, como aqueles que estavam dentro da casa de Ló, nós não nos encaixamos nisso. Nós nos sentimos pertencentes a outro planeta. Nós nos sentimos peixes fora d'água. Porque essa sociedade inclusiva não tem espaço para nós. Ela não nos inclui. A sociedade inclusiva, ela não nos inclui. Ela nos deixa de fora. Ela nos deixa de fora e nos odeia e nos ameaça, porque nós não participamos dos seus valores, dos seus desejos e dos seus comportamentos. Entre eles não há barreira nenhuma, de nenhuma natureza. Mas quando eles olham para nós, eles dizem, nós não podemos, nós não temos como nos associar com essas pessoas. Essas pessoas pertencem a um outro grupo, outro planeta, outro mundo. Porque eles não têm o nosso modo de viver, o nosso modo de pensar, o nosso modo de nos comportarmos. Eles não têm isso. E então nós ficamos do lado de fora. Ou, usando a analogia do texto, ficamos do lado de dentro da casa, isolados, e eles lá fora. O que devemos fazer diante disso? Nós que somos crentes. Irmãos, é muito triste ver. É muito triste ver que alguns crentes parecem querer destruir essa distinção. Alguns crentes parecem querer reduzir isso. Alguns crentes parecem querer dizer o seguinte, olha, nós também somos um pouquinho iguais a vocês. Olhem para nós com os olhos de uma simpatia maior. Porque nós também
podemos ser um pouquinho iguais a vocês. Vocês estão vendo as paredes que nos separam, nós aqui dentro da casa e vocês fora? Essas paredes, nós podemos remover algumas delas. Essas paredes, nós podemos estreitar, reduzir a espessura de algumas delas. E podemos nos identificar mais com vocês. Queridos, esse é o erro da igreja moderna. É tentar estabelecer essa unidade com o mundo, quando na verdade, essa sociedade inclusiva, ela tem que continuar a nos excluir. Porque a sociedade inclusiva, ela é unida unicamente por causa do mal. Assim como em Sodoma, moços e velhos, ricos e pobres, não encontravam barreiras entre si por causa do pecado, assim é a sociedade hoje também. Eles são unidos, não há barreiras entre eles, desde que façam as mesmas coisas, amem as mesmas coisas e busquem as mesmas coisas. A sociedade inclusiva, nos termos que estamos vendo aqui, é um dos traços da sociedade pervertida, da sociedade corrompida, da sociedade perversa, e esse é um dos motivos pelos quais essa sociedade não nos aceita. Ela não nos aceita porque nós não compartilhamos os seus pensamentos, as suas práticas, os seus desejos, os seus valores. Nós não aceitamos essas coisas. E por isso nós somos excluídos. Mas veja a sequência. Porque a sequência dessa história mostra que essa sociedade, a cidade de Sodoma, além de ser uma sociedade inclusiva, é também uma sociedade sexualmente promíscua. Note o que é dito no versículo 5. Nós encontramos no versículo 5 um outro traço da sociedade anti-Deus. Isso sempre será assim. Sempre. Uma sociedade anti-Deus, você vai encontrar nela unidade. Eles se unem. Você vai encontrar nela promiscuidade. Agora notem bem, não importa o tamanho dessa célula social. Não importa o tamanho. Isso pode acontecer numa cidade, como é o caso aqui, mas isso pode acontecer na seção onde você trabalha. A seção onde você trabalha, você vai notar se é um grupo de pessoas que não teme a Deus, você vai encontrar esses mesmos traços. Você vai encontrar na seção que você trabalha, você vai encontrar unidade no mal, você vai encontrar unidade no mal, um grupo inclusivo, unido no mal, independente das distinções de cargos e de classes e de idades. Eles serão unidos no mal, e você vai encontrar nesse contexto também promiscuidade sexual. Você vai encontrar isso também nesse contexto, no setor onde você trabalha, nessa pequena célula social. E não somente aí, qualquer outro grupo social. Você vai encontrar isso numa classe de escola, você vai encontrar isso numa família, numa casa, você vai encontrar esses traços. Qualquer célula social que não tenha temor de Deus vai ter essas coisas. Vai ter esse grau de unidade na prática da perversidade e vai se envolver com promiscuidade sexual. Veja o que diz o texto no versículo 5, o segundo traço, uma sociedade sexualmente promíscua. O texto diz assim: e chamaram por Ló. E lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Note o que acontece aqui. Esses homens estão querendo abusar sexualmente dos visitantes, daqueles homens. Eles pensavam que eram homens normais, homens comuns, mas eram anjos ali em forma humana, que tinham assumido forma humana. Eles acham, como Ló ainda acha, que esses homens eram homens comuns, apenas viajantes, visitantes ali, passando pela cidade. E eles dizem: nós queremos abusar desses homens sexualmente. Nós queremos violentar esses homens. Notem, o que é curioso perceber aqui, não é somente o grau de promiscuidade, que é imenso. Mas o que nos assusta aqui é o fato disso ser aberto. Isso ser aberto e desavergonhado.
Isso é assumido. Essa promiscuidade é assumida, ela é proclamada abertamente, sem a menor gota, sem o menor pingo de vergonha na cara. Nada. Eles gritam ali fora, jovens e velhos, todos ali gritando: tragam esses homens para fora, porque nós queremos violentá-los sexualmente. Nós assumimos isso abertamente, a plenos pulmões, desavergonhadamente. Não há vergonha em nós. Nós assumimos esse comportamento e ponto final. É assim que nós somos, e estamos unidos nesse propósito, estamos unidos nesse objetivo. Nós somos um grupo social anti-Deus, e um grupo social anti-Deus tem essa marca. É a promiscuidade aberta e assumida, desavergonhada, na cara de todos, lavada ali, diante de todo mundo, sem o menor grau de recato, sem o menor grau de pudor. É o que nós encontramos aqui. Notem bem, isso é importante saber. Por quê? Porque é importante, porque isso aqui não serve apenas como informação. Isso não serve apenas como informação, porque isso aqui mostra o que pode acontecer com indivíduos, com uma pessoa. Esse grupo que estamos vendo aqui, ao redor da casa de Ló, era integrado por indivíduos. Pessoas chegaram a isso, alguns chegaram a esse ponto, jovenzinhos. Alguns já estavam nessa vida, já eram velhos, ali no meio daquele grupo. Mas alguns chegaram nesse ponto ainda jovens. Nós temos jovens aqui. Nós temos jovens nos ouvindo em casa. Temos jovens que vão nos ouvir depois, aí nas nossas exposições que são colocadas aí à disposição dos irmãos aí na internet. Jovenzinhos que já chegaram nesse grau de promiscuidade. O que acontece aqui? Quando nós olhamos para isso, nós nos assustamos e devemos nos assustar. Por quê? Porque isso mostra a direção, o ponto a que pode chegar uma pessoa que despreza o conhecimento de Deus. A pessoa que despreza o conhecimento de Deus, ela pode chegar nisso aqui. Vai dizer: pastor, Deus me livre. Essa história mostra, aqui já no seu apogeu, onde pode chegar cedo, já na juventude, a pessoa que despreza o conhecimento de Deus. Você, jovem que está aqui, você tem que olhar para essa história e tem que tremer. Por quê? Porque se você está aqui, jovem ainda, adolescente ainda, e você é alguém que despreza o conhecimento de Deus, não julgue o que eu estou dizendo como exagero. Você pode chegar nesse ponto aqui. Eu não pode. Você pode chegar nesse ponto aqui. Nesse grau de promiscuidade, acredite, você pode chegar. Esse texto não está aqui à toa. Esse texto é um alerta para nós. Esse texto mostra o que pode acontecer com alguém em pouco tempo. Quando essa pessoa começa a desprezar a verdade de Deus, o temor de Deus, onde esse indivíduo pode chegar. Notem bem, a promiscuidade, o pecado, a impiedade, ela nunca se estaciona. Ela não é assim. O pecado na Bíblia muitas vezes é sugerido pela linguagem com que os escritores bíblicos tratam o pecado. Às vezes é sugerido que ele é como uma lepra. Ele vai se alastrando, ele vai crescendo em você. Ele vai tomando partes da sua vida que você nunca imaginou que ele iria tomar. E de repente a pessoa que despreza o conhecimento de Deus, ela pode mergulhar num grau tão profundo, tão intenso de perversidade, que ela hoje não acreditaria que seria capaz de chegar lá, nesse ponto tão grave.
Se os irmãos olharem, há um texto que é bastante conhecido, notem bem, eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe desse texto. Romanos 1, é um texto conhecido, os irmãos, sempre que querem falar sobre a promiscuidade do homossexualismo, citam esse texto, é muito conhecido dos irmãos, mas observe com atenção. Esse texto, eu não quero chamar a atenção para os aspectos aqui propriamente ligados a comentar o homossexualismo em si. Mas eu quero mostrar para vocês os inícios dessas práticas, onde essas coisas começam. Vejam o versículo 20, Romanos 1, 20. Prestem atenção como começa a jornada da promiscuidade. Como começa o processo que culmina em pontos de promiscuidade simplesmente aterradores. Onde começa isso? Veja, o texto diz: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, tais homens são por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, que conhecimento? Um conhecimento raso, mas é um conhecimento. É o conhecimento que nós temos de Deus na natureza. Que conhecimento de Deus nós temos na natureza? É um conhecimento muito básico. É um conhecimento muito elementar que nós temos de Deus na natureza. O apóstolo Paulo está dizendo aqui no versículo 20, que nós temos conhecimento de Deus na natureza, e esse conhecimento são alguns dos seus atributos. Seus atributos invisíveis, o seu poder, a sua divindade. Essas coisas básicas, elementares, nós aprendemos sem abrir a Bíblia. Sem abrir a Bíblia. Nós olhamos para o mundo criado ao nosso redor e nós vemos essas coisas sobre Deus. É um conhecimento elementar, basiquinho. Não é nem o beabá da teologia. Mas nós podemos aprender isso olhando para a criação. Um conhecimento fraco, pequeno, simples, que nós aprendemos sem ler a Bíblia, mas só olhando o que Deus criou. E vejam, versículo 21 diz: tendo esse conhecimento de Deus. Que conhecimento? Eram teólogos? Não. Esse conhecimento basiquinho de Deus, que você aprende olhando uma flor. O conhecimento que você aprende olhando as estrelas. O conhecimento básico de tudo. Tendo esse conhecimento de Deus, vejam o pecado deles. Não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Qual foi o pecado deles? É um pecadão? É um pecadinho? Vejam que simples. Que pecadinho pequenininho. Que pecadinho imperceptível. É um pecadinho que não nos assusta. Não é um pecado feião, monstruoso. Não, assustador. Não é. É um pecado simples. Vejam, eles não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pecadinho. Pequenininho. Só isso. Eles não disseram: Senhor, eu te glorifico por essas coisas maravilhosas que o Senhor fez. Senhor, eu te louvo, eu lhe dou graças por essa criação maravilhosa. Eles não fizeram isso. Eles não fizeram isso. Começou aí a jornada. Começou aí a jornada da iniquidade. Nesses pecadinhos simples e bobos, imperceptíveis, que nós olhamos e fazemos pouco caso. Começou aí. Mas aí começou a se agravar. Vejam, o pecado vai crescendo. Ele vai tomando mais formatos, ele vai se transformando, ele vai aumentando, ele é uma lepra, ele é um câncer, ele vai tomando tudo. O texto prossegue e fala: antes, vejam a sequência, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, começaram a ter pensamentos vazios, tolos, começaram a ter pensamentos vãos, não glorificaram a Deus como Criador, e começaram a ter pensamentos vãos. O universo veio de uma explosão. Que lindo. Raciocínios vazios, raciocínios
tolos, começaram a produzir nulidades, coisas vãs em sua mente. Uma coisa foi chamando a outra, um abismo foi chamando outro abismo. Eles foram crescendo na sua iniquidade, foram cavando o seu buraco. Onde começou? Eles não glorificaram a Deus e nem lhe deram graças, e começaram a cavar mais, e foram cavando mais, e foram cavando mais. Onde isso vai chegar? O texto fala: obscurecendo-lhes o coração insensato, seu coração se fechou em meio a esses raciocínios vazios e tolos. Eles se inculcaram por sábios. Nós somos sábios, nós temos uma visão diferente do universo. O universo surgiu por meio de mecanismos assim. Eles entenderam que eram sábios, doutores, mas na verdade eles se transformaram em loucos. E o texto vai mostrando a sequência disso. O texto vai mostrando que eles mudaram a glória de Deus, começam a cair na idolatria. E o versículo 24 diz que eles chegam à imundícia. Onde começou tudo isso? Onde começou esse processo? Primeiro, conheceram a Deus na natureza, mas não glorificaram, nem lhe deram graças. Começaram a inventar raciocínios vãos, começaram a adorar outros deuses, e agora estão envolvidos em imundícias. O texto diz: pelas concupiscências de seu próprio coração. E vejam, começaram a desonrar o seu corpo entre si. Vejam um buraco cada vez maior. Desonrando os seus corpos agora. O versículo 26 diz: por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Começaram a se envolver com outras mulheres. Há uma alusão ao lesbianismo aqui, versículo 27, semelhantemente. Aí que nós percebemos que o 26 é algo relacionado ao lesbianismo, por causa do semelhantemente que aparece no versículo 27. Os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Vejam onde eles chegaram. Eles chegaram no mesmo perfil dos homens de Sodoma. Onde tudo começou? Simples. Simples. Eles não glorificaram a Deus, nem lhe deram graças. O que eu quero dizer com isso é que uma história como essa de Gênesis mostra que todo incrédulo corre o risco sério de se afundar na podridão cada vez mais. Em Apocalipse 22, 10 e 11, o escritor sagrado diz: continue o ímpio a se afundar na impiedade. Mais e mais, mais e mais, mais e mais. Se você despreza o conhecimento de Deus, você tem uma grande chance de chegar no mesmo nível de promiscuidade desses homens do versículo 5. Exatamente o mesmo. Jovens que estão aqui, homens e mulheres que estão aqui, se vocês desprezarem o conhecimento de Deus, o abismo a que vocês podem descer é um abismo que hoje vocês não acreditariam. Vocês não acreditariam onde vocês podem chegar. A história de Sodoma deve nos servir de alerta, porque mostra até onde a iniquidade humana pode chegar. Começando com um passo apenas, e ir caminhando cada vez mais para o fundo. O caminho dos ímpios, diz a Bíblia, vai de mal a pior. Veja a sequência. Nós olhamos os versículos 1 a 4 e aprendemos que a sociedade ante Deus é inclusiva. Aprendemos que é uma sociedade promíscua, e ela vai crescendo nisso. E quando nós chegamos aos versículos 6 a 11, nós descobrimos que é uma sociedade violenta.
Veja os versículos 6 a 11. Veja como pode chegar a pontos terríveis de violência uma sociedade assim. O texto diz assim: saiu-lhes então Ló à porta e fechou-a após si. É importante esse detalhe. O texto diz que ele saiu lá fora e fechou a porta para proteger as pessoas que estavam lá dentro. Ele faz isso. E ele tenta conversar com aqueles homens. E lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Ló está tentando ser amigável aqui. E os chama de irmãos. Ele é um estrangeiro, mas ele os chama assim, tentando abrandar os ânimos daqueles homens que estão fora de si. Estão amalucados ali, tentando invadir a casa. E aí vem o versículo 8, que mostra aquele contraste assustador, que tem por propósito revelar que a cidade, dar a impressão que a cidade está realmente às avessas. Tenho 2 filhas virgens, eu vou-las trarei, tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porque se acham sob a proteção de meu teto. Aqui, Ló faz essa oferta, é uma oferta que nos deixa indignados. Nós sabemos na história bíblica, os irmãos, lendo o livro de Juízes, no final do livro de Juízes, nós temos a história de um levita e sua mulher. E nós aprendemos que um levita e sua mulher chegaram numa determinada cidade. E os homens dessa cidade em Israel cercaram também a casa, como os homens de Sodoma fazem aqui, e exigem que o anfitrião entregue os seus hóspedes para serem abusados. E o anfitrião entrega a esposa do levita para os homens da cidade. E o que nós lemos no texto é que os homens da cidade abusaram dela durante toda a noite. E quando ela voltou para a casa do seu anfitrião, ela parou na porta e caiu na porta e morreu. Ela não suportou toda a agressão violenta daqueles homens que a estupraram durante toda a noite. Então, o texto de Juízes mostra um episódio semelhante a esse. E revela que o que Ló faz aqui é colocar, na verdade, não somente a integridade moral de suas filhas em risco, mas também colocar a vida delas em risco. Mais para frente, na história do Antigo Testamento, nós vemos um caso semelhante em que a mulher morre, ela não suporta ser estuprada a noite toda. E ela cai morta ali, na porta da casa do seu anfitrião. O seu marido então pega essa mulher e corta o corpo dela em pedaços e envia os pedaços para as 12 tribos de Israel para mostrar o que tinha acontecido em Israel. É uma história aterradora. Mas o texto que está aqui diante de nós, à luz desse texto que é escrito posteriormente, mostra o grande perigo a que Ló expôs a sua família, as suas filhas. E o versículo 9 realça a violência desses homens. Eles não querem essas moças. Eles querem realmente praticar a violência contra aqueles homens. E eles porém disseram: retira-te daí. Notem, no começo, Ló está sendo honrado como alguém sentado na porta da cidade. Aqui ele é desonrado. Retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro. Veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. O que eles estão dizendo aqui é simples, fácil de entender. Está dizendo o seguinte: quem é você para me julgar? Já ouviram isso em algum lugar? É um discurso velho. Quem você pensa que é para dizer para mim o que é certo e o que é errado? Quem você acha que é para avaliar as nossas ações? Quem colocou você como juiz sobre nós? Quem é você para me julgar? É o que estão dizendo aqui. Estão dizendo: você não é dos nossos, você é um estrangeiro. Nós não temos que ouvir as suas opiniões, nós não temos que ouvir o seu julgamento. Irmãos, esse discurso é o discurso perene dos homens perdidos. Nós ouvimos isso o tempo todo. Nós cansamos de escutar isso. Os homens sem Deus dizem isso sem parar. Onde eles aprenderam? Eles aprenderam com os seus tataravós de Sodoma. Eles aprenderam a liçãozinha certinho com os seus tetravós
de Sodoma. Eles aprenderam a dizer isso. Quem é você para dizer o que é certo para nós? Quem é você que é de fora, que não pertence ao nosso grupo? Quem é você, que direito você acha que você tem de dizer para nós o que é certo e o que é errado? É exatamente o discurso que nós, os crentes, ouvimos constantemente. E notem, a sequência que chega agora deve alertar os irmãos. Os irmãos devem tomar cuidado, porque depois desse discurso vem coisa pior. Então é importante a história de Sodoma, porque a história de Sodoma nos deixa precavidos. Porque o que vem depois dessas palavras não é nada bonito. Vejam o que vem depois dessas palavras. O texto diz assim: a ti, pois, faremos pior do que a eles. Ou seja, Ló, nós vamos atacar você com mais violência do que iríamos atacar esses homens. E nós, os cristãos, temos que estar atentos para isso. Não pensem que nós estamos livres dessa ameaça, porque não estamos. Nós não estamos livres, como cristãos que somos, nós não estamos livres de ataques violentos por causa da nossa fé. Nós não estamos livres de ataques violentos por causa dos nossos valores e por causa do enunciado de nossas sentenças, que são sentenças baseadas na Escritura. Você pode sim, na sua escola, no seu trabalho, na sua família, ser agredido terrivelmente, violentamente, porque você aponta o erro das pessoas que estão ao seu redor. Você corre esse perigo. Por quê? Porque a sociedade ante-Deus, ela não é somente inclusiva, unida no mal, ela não é somente uma sociedade sexualmente promíscua, ela é também uma sociedade violenta. Nós não podemos perder isso de vista. Violenta contra aqueles que a condenam. E nós não podemos ser ingênuos. Nós corremos esse risco. O texto diz, o texto mostra, nós aprendemos na Bíblia, a Bíblia foi colocada aqui para nós, para nos alertar, para nos proteger. Nós temos que tomar cuidado, os jovens têm que tomar cuidado em suas universidades, os adultos têm que tomar cuidado nos seus trabalhos, em meio aos seus queridos, aos seus familiares, às pessoas que você conhece, porque a sociedade desse tipo é uma sociedade agressiva, violenta, pode ferir você. E veja a sequência: a ti faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Eles foram para cima dele, ele no meio daquele tumulto, e eles ali pressionando o velho Ló ali, e começaram também a tentar abrir a porta. E na sequência, o versículo 10 mostra que nesse ponto os anjos interferiram. Mas nós não temos uma narrativa clara que mostra se essa interferência narrada no versículo 10 é uma interferência sobrenatural. O texto diz assim: porém os homens, os dois que estavam dentro da casa, os dois anjos, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. O que significa estendendo as mãos? Ou estendendo a mão? O que será que eles fizeram? Fizeram assim, e Ló deu um salto e veio flutuando, enfim, né? A gente pode usar a imaginação, mas o texto não deixa isso claro. Estender a mão pode significar apenas que eles ajudaram. Estender a mão pode significar apenas que eles foram até lá, estenderam a mão e puxaram ele. E fecharam a porta. Talvez não haja nenhuma ação sobrenatural aqui, mas isso mostra o tamanho da violência. Os homens tiveram que interferir e tirar Ló daquela pressão toda que ele estava ali, sendo quase esmagado por aqueles homens que queriam derrubar a porta. Os anjos então conseguiram puxá-lo para dentro e fechar a porta. Lembram que Jó tinha fechado a porta atrás dele. Isso no final não foi uma boa jogada, né? Não foi uma boa jogada, ele fechou a porta atrás dele. Os homens o atacaram, não podia entrar mais, a porta trancada. Por isso então os anjos foram lá e abriram a porta e puxaram ele para dentro e fecharam a porta de novo. Viu ser anjos fortes, né? Se fosse um anjo como eu, não ia aguentar fechar a porta. Tinha que ser um anjo talvez um pouco mais forte. E eles fazem isso então. Mas notem, no versículo 11, então sim, Ló tem condições de perceber que os seus hóspedes não eram pessoas comuns. Agora nós temos um sinal claro aqui, dado a Ló inclusive, de que aqueles homens não eram pessoas comuns. Versículo 11 diz assim: e feriram de cegueira aos que estavam fora.
Mais uma vez, a unidade linda, desde o menor até o maior. Vocês estão juntos no mal, agora estarão juntos no castigo. Feriram de cegueira os que estavam fora, desde o menor até ao maior. Notem, a expressão que aparece aqui, quando o texto fala feriram de cegueira, a palavra cegueira que aparece aqui, essa palavra indica uma cegueira temporária, não é uma cegueira permanente. Que cegueira é esta aqui? Essa cegueira é aquela cegueira que a gente tem, que você tem, que eu tenho, que nós temos, quando um grande clarão brilha nos nossos olhos. Já aconteceu isso com você? Um grande clarão nos olhos, quando você tira uma fotografia, antigamente tinha esses, ainda tem, né? Flashes, né? E pá, né? E você fica cego, você não enxerga direito, depois daquele grande clarão. Mas essa cegueira que você experimenta, é uma cegueira que passa logo. Você espera um pouquinho, e a sua visão vai voltando. Essa é a cegueira que acontece aqui. Só que nesses homens ela foi um pouquinho mais prolongada do que aquela cegueira que acontece conosco quando um flash brilha nos nossos olhos. Ela durou um pouquinho mais. É como se o brilho fosse mais intenso, mais demorado, então eles ficaram ali, eles não ficaram cegos, definitivamente cegos, não foi isso, mas não conseguiam fazer o que queriam fazer. Foi um castigo temporário. Foi um castigo temporário, não foi um castigo extremamente severo, mas foi um castigo suficiente para segurar eles um pouquinho. O objetivo do castigo é fazer com que a perversidade deles seja um pouquinho controlada, seja um pouquinho refreada. Esse foi o objetivo do castigo. O castigo de verdade vinha depois. O castigo de verdade, nós vamos ver na sequência, depois aí do versículo 23. Aí nós vamos ver o castigo de verdade. Aqui não é o castigo de verdade. Aqui é um castigo temporário, leve, que serve apenas para refrear um pouquinho a promiscuidade, a maldade daqueles homens. Agora, notem bem, esse castigo leve não causou nenhum impacto sobre a consciência deles. Não causou. Vejam a sequência do versículo. Vejam o que eles fizeram. Versículo 11 diz: eles foram feridos de cegueira, os que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram, implorando a Deus: perdoa-nos, Senhor. É isso que está aqui? Não? O que está aqui? Eles se cansaram à procura da porta. Eu ainda quero arrombar a porta. Eu ainda quero arrombar a porta. Eu ainda quero fazer o que eu vim aqui para fazer. Eu ainda quero derrubar essa porta. Eu ainda quero pegar esses homens. Eu ainda quero. Eu não mudei a minha mente. Eu não me arrependi. Eu ainda quero fazer o que eu vim aqui fazer. Você sabe o que isso ensina para nós? Eu vou dizer para vocês o que isso nos ensina. Isso nos ensina, e os irmãos devem aprender essa lição para não se assustarem. E os incrédulos que estão aqui devem aprender essa lição também para não se assustarem. Isso significa que algumas vezes, olhando esse padrão de ação de Deus, isso significa que algumas vezes Deus fere temporariamente os perversos. Temporariamente. Para quê? Para refrear um pouco a sua promiscuidade, a sua maldade e nos proteger um pouco mais. Deus os fere com uma doença, com um problema qualquer, para reduzir um pouco o seu ímpeto, para reduzir um pouco a sua força, para controlar um pouco a sua violência, o seu furor contra a verdade, contra os crentes, contra o povo de Deus. Ele os fere de alguma maneira. Uma doença ou outro problema qualquer. Mas notem, esse ferir de Deus é só por um tempo.
Não é para sempre. É um castigo temporário. O objetivo não é levar a pessoa ao arrependimento. Não é esse o objetivo. O objetivo é só refrear a sua maldade. Só isso. E esses castigos, não se assustem. Não se assustem. Esses castigos não mudam nada aqui dentro delas. Nada. Elas continuam procurando a porta. Elas continuam querendo arrombar a porta. Elas continuam querendo fazer o que sempre quiseram fazer. Os crentes se assustam às vezes. Uau! O Senhor pesou a mão sobre aquela pessoa. Acho que agora ela vai se converter. Não seja ingênuo. Não seja ingênuo. Não seja bobinho. Não seja bobinho. Agora que ele perdeu tudo, agora ele vai se converter. Não seja bobinho. Agora que um parente dele querido morreu, agora ele vai. Não seja bobinho. Agora que veio essa doença terrível sobre ele, agora ele vai. Não seja tolo. Ele não vai. Ele não vai. Deus não salva pessoas desse jeito. Deus salva pessoas pela pregação, não por essas vias. Esses pequenos castigos não são os castigos definitivos. São apenas temporários. O objetivo é só refrear um pouco o ímpeto da pessoa. E eles não mudam em nada o coração de ninguém. Essas pessoas continuam procurando a porta. Não se assustem. Nós temos que amadurecer. Nós somos crentes. Nós conhecemos a palavra de Deus. Quando alguém chegar para você e disser, agora aquele fulano, agora que ele está nessa condição, agora ele vai ser um crente. Ria disso. Ria disso. Porque isso não vai acontecer. Deus age dessa forma. Deus faz essas pequenas punições. Deus impinge esses pequenos sofrimentos com objetivo só: refrear um pouco a maldade. Só. Esses pequenos sofrimentos não mudam o coração de ninguém. A violência continua, o rancor continua, os desejos maus continuam. E por último, quando chegamos ao versículo 12, nós vemos que a sociedade sem Deus, além de ser uma sociedade inclusiva, que não conhece barreiras na prática do mal, barreiras de idade, barreiras sociais, não conhece essas barreiras, todos unidos na prática do mal, nos objetivos perversos. Além disso, é uma sociedade sexualmente promíscua e pessoas vão crescendo nessa direção, jovens, adolescentes, cada vez se afundando mais nessa direção de promiscuidade sexual. É uma sociedade violenta, temos que tomar cuidado, nós podemos ser severamente agredidos em meio a essas pessoas. São pessoas más, são pessoas que podem fazer maldades terríveis contra aqueles que apontam os seus erros. Além disso tudo, é também uma sociedade incrédula. E quando nós lemos os versículos 12, 13 e 14, nós percebemos como essa incredulidade se manifesta. Notem bem, nós sabemos que é uma sociedade incrédula, é claro que é. Mas como essa incredulidade se manifesta? Os versículos 12, 13 e 14 mostram para nós como é a manifestação dessa incredulidade. Entre outras manifestações, há uma em especial. O texto diz assim no versículo 12: Então disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais dos teus? É bonito isso aqui. É uma palavrinha bonita. Por quê? Porque mostra os anjos preocupados com a família de Ló. A família de Ló, aqui nesse ponto, nós vemos que é uma família que recebe um certo privilégio. Os anjos perguntam: tem alguém da sua família aqui? E ele diz: genro, teus filhos e tuas filhas
Ele menciona alguns parentes, ele não fala da sogra aqui, que é interessante notar que a sogra não é mencionada aqui, né? São o genro, os filhos e as filhas. Mas poderia incluir a sogra, né? A sua sogra está aí, né? Os seus netos, você tem netos, você tem tios, tias, sobrinhos aqui. Né? Ele faz essa pergunta, os anjos fazem essa pergunta preocupados com a família de Ló. E é interessante notar isso, porque isso mostra a família de Ló sendo tratada com um certo privilégio. Os que não são da família de Ló, não há essa preocupação com eles. Mas os que são da família de Ló, eles são tratados com esse certo privilégio. E então, os anjos dizem, olha, avise-os para que eles saiam daqui. É interessante observar isso. Os parentes daquele que vai escapar, os parentes daquele que vai ser salvo, eles recebem uma carga maior de alertas. Isso é um grande privilégio. As chances deles são maiores. É triste ver o desfecho da história, porque Ló corre e vai buscar os seus parentes, mas eles não ouvem. Mas o que é interessante notar é que esses parentes recebem esse privilégio de um alerta especial, direto, dirigido a eles. Nós podemos nos enxergar aqui. Nós podemos enxergar os nossos parentes aqui. Os nossos parentes, as pessoas que nós mais amamos, pais, filhos, tios, tias, primos, essas pessoas todas, elas têm um privilégio especial. Por quê? Porque elas recebem alertas mais diretos para elas. De quem? Alertas que partem de nós mesmos. Nós filhos, nós pais, nós parentes, nós nos aproximamos e dizemos, olha, você tem que conhecer a salvação que Cristo dá. Porque do contrário, o que vem a seguir, o que vem no fim de tudo é apenas perdição, destruição e ruína. Você precisa conhecer a salvação que é em Cristo. Infelizmente, os nossos parentes, muitos deles, não ouvem. Tapam os ouvidos. Não escutam, mas nós percebemos aqui esse privilégio que eles recebem. São pessoas privilegiadas, porque os alertas dirigidos a eles são alertas mais numerosos, são alertas mais urgentes. Eles são privilegiados. Nós temos que orar por eles, Senhor. O Senhor já concedeu o privilégio a essas pessoas, aos meus parentes, de ouvirem com mais intensidade a verdade. Quebra o coração deles, completa esse privilégio, aumenta esse privilégio e salva essas pessoas. Porque o Senhor já concedeu essa bênção a eles de serem tratados de modo especial, de ouvirem mais a verdade. Tem misericórdia deles e alcança-os. Nós vemos essa preocupação aqui dos anjos. O texto prossegue, pois vamos destruir este lugar. É nesse momento que Ló recebe a notícia terrível. É aqui que Ló percebe ainda com mais clareza que os seus hóspedes são seres sobrenaturais. Ele diz, porque o seu clamor se tem aumentado. Aqui o que é dito no capítulo 18 é repetido aqui. E chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Nós somos os agentes de Deus. O Senhor vai destruir esse lugar, e nós somos as pessoas que vão executar essa destruição. Nós somos anjos poderosos de Deus. Você já viu uma manifestação do nosso poder quando nós deixamos aqueles homens temporariamente cegos. E nós vamos mostrar ainda mais o poder que temos, que o Senhor nos deu. Nós vamos acabar com essa cidade, não vai sobrar nada disso aqui. Avise os seus parentes. E então nós vemos o versículo 14, então saiu Ló. Aqui nós percebemos que a cegueira dispersou a turba que estava lá fora. Por terem ficado cegos temporariamente, eles saíram e se espalharam. Então Ló conseguiu sair da casa e falou a seus genros. Notem bem, que horas isso acontece? Isso está acontecendo de madrugada. Os genros de Ló deveriam perceber, deve realmente estar acontecendo algo muito grave. O nosso sogro, o nosso futuro sogro, saiu de casa de madrugada e veio até onde nós estávamos. O texto não diz onde eles estavam, se estavam na rua ou se estavam em casa, mas ele veio até nós na madrugada para nos alertar sobre alguma coisa terrível que está acontecendo. E Ló diz para eles, o texto diz, levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Ele os alerta ali com um senso de urgência, com uma linguagem intensa de urgência. Olha, o Senhor vai destruir tudo. Eu saí da minha casa de madrugada para alertar vocês. Mas vejam a reação. Acharam, porém,
que ele gracejava com eles. Isso é hora de acordar a gente para fazer piadinha. Isso é hora. Você viu que oração? Sogrão, você olhou no relógio? Você vem aqui fazer palhaçada? Você vem aqui contar piadas para nós? Que Deus vai destruir tudo? O que você tem na cabeça? Você enlouqueceu? Ou você virou um palhaço? Você enlouqueceu ou você virou um palhaço e veio aqui tentar pregar uma peça em nós? É isso? É uma piada isso? Você está de brincadeiras conosco. Você está fazendo uma brincadeira conosco. Só pode ser. É difícil entender por que os genros de Ló tiveram essa reação, achando que ele gracejava. Será que Ló contava muitas piadas? Será que era isso? Porque não faz muito sentido isso. Será que Ló era um homem que fazia brincadeiras? Pode ser. Será que Ló era um homem que as pessoas não levavam muito a sério, porque gostava de fazer brincadeiras? Não sei. Se é esse o caso, nós temos que tomar cuidado com as nossas brincadeiras. Para que as nossas brincadeiras não façam com que nós percamos a nossa credibilidade. Se nós somos pessoas que vivem brincando o tempo todo, só brincadeiras, só brincadeiras, só brincadeiras, isso pode fazer com que nós percamos a nossa credibilidade. Será que foi isso que aconteceu com Ló? Nós não sabemos, o texto não diz. Mas o texto diz que aqueles homens disseram: isso deve ser um gracejo, isso deve ser uma piada, isso deve ser uma brincadeira. Essa notícia é tão incrível, que nós só podemos entender isso como uma grande piada. E essa expressão de incredulidade é a expressão de incredulidade de todas as pessoas, de todas as sociedades que desprezam o conhecimento de Deus. Todas. Quando você fala sobre o juízo vindouro para os homens de hoje, a reação é exatamente a mesma. Muitos crentes têm medo de falar sobre o juízo vindouro. Por quê? Porque têm medo de ser ridicularizados. Se eu falar sobre o juízo vindouro, eu serei ridicularizado. Então tem medo de serem tratados como pessoas sem inteligência, como pessoas que não devem ser levadas a sério. A palavra de Deus, no entanto, fala acerca disso. A palavra de Deus mostra o mundo, o futuro do mundo, como um futuro semelhante ao de Sodoma. O apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses na sua segunda carta. Ele escreveu no capítulo 1, versículo 6, ele falou sobre o que vai acontecer no futuro com este mundo. Em 2 aos Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 6, ele diz assim: se de fato é justo para com Deus que lhe dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós outros, versículo 7, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Esse texto fala que o Senhor Jesus voltará um dia, com seus anjos poderosos. Versículo 8, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes, os que não obedecem a Deus e os que não obedecem o Evangelho, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Há um juízo terrível aguardando os que rejeitam o Evangelho. E nós dizemos isso para eles. No entanto, eles zombam e acreditam que estamos brincando. Você vira de volta, você volta às páginas da Bíblia e você chega em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 5. No capítulo 5 de 1 aos Tessalonicenses nós lemos: irmãos,
Relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. O apóstolo Paulo alerta: haverá o dia em que o Senhor voltará e ele punirá os perversos com uma destruição perpétua. Assim como ele fez com Sodoma, ele fará com os incrédulos dos dias presentes. Ele os punirá com uma punição sem fim. Como escapar dessa punição? Na mesma epístola, no primeiro capítulo de 1 aos Tessalonicenses, a mesma epístola, no versículo 9, capítulo 1, versículo 9, o texto diz assim: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus. E ele termina dizendo que nos livra da ira vindoura. O apóstolo Paulo ensina nas cartas aos Tessalonicenses, nas duas cartas, há um dia mau, há uma tempestade lá na frente, há um juízo terrível se formando no horizonte, terrível. Existe um dia chamado dia da ira. Existe um dia semelhante ao dia que Deus reservou para Sodoma. Existe um dia em que o Senhor derramará todo o seu furor sobre os incrédulos, sobre aqueles que zombam da sua palavra, que zombam do seu povo, que zombam do seu evangelho. Há uma grande tempestade se formando no horizonte. O que recaiu sobre Sodoma, um dia recairá sobre toda a terra e alcançará todos os ímpios, todos os perversos, todos aqueles que rejeitaram o evangelho. Mas nós temos uma saída. Nós temos Jesus. Ele é quem nos livra da ira vindoura. Vivemos todos nós numa sociedade corrompida. Numa sociedade que tem esses traços todos que nós vimos nos versículos 1 a 14. Os versículos 1 a 14 mostram esses traços todos. Nós vivemos nessa sociedade. Como escapar do destino dela? Essa sociedade teve um fim, conforme nós veremos aqui. Essa sociedade foi devastada, destruída pela fúria divina. E a sociedade em que nós vivemos está reservada para o mesmo fim. Como escapar do destino tão cruel que está reservado para a sociedade em que vivemos? O texto de Paulo diz: Jesus nos livra da ira vindoura. Todos os que creem nele serão preservados e guardados. Todos os que creem nele, assim como Ló, serão removidos deste mundo, serão tirados daqui e livres da destruição e do derramamento do cálice da ira de Deus. Você crê em Jesus Cristo ou não? Se você crê nele, você não experimentará esse fim trágico e devastador que os homens de Sodoma um dia experimentaram. Se você o rejeita, você experimentará esse fim terrível. E não há esperança para você fora dele. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos por esse texto que mostra como é uma sociedade que despreza o seu nome, que despreza a sua palavra, que segue os ditames do coração. Nós aprendemos nesse texto como o Senhor trata essa sociedade, esse aglomerado de pessoas. E nós queremos agradecer porque a sua palavra nos alerta e nos ensina que é possível escapar desse fim terrível, que o Senhor Jesus Cristo nos livra da ira vindoura. E por isso suplicamos que o Senhor tenha misericórdia de todos aqui, para que todos aqui conheçam a sua graça libertadora, e conhecendo a sua graça libertadora, possam se livrar da ira que um dia será derramada sobre toda a humanidade. Nós pedimos essas bênçãos
suplicamos que o seu favor se manifeste no nosso meio, que seu Espírito transforme corações e que haja salvação entre as pessoas que ouvem essa mensagem. Em nome de Jesus pedimos. Amém.